Deputado federal reeleito, Lúcio Moschini, engenheiro elétrico, né? Salve eletricista, né? Eletricista. Seja bem-vindo, muito boa tarde, satisfação recebê-lo. Obrigado, Honorato, mais uma vez, pela oportunidade de falar com os seus telespectadores, né? Nós assumimos agora o terceiro mandato na Câmara dos Deputados. Reeleito. Terceira vez eleito. Terceira vez, e assim, a gente cresceu muito a nossa votação, principalmente no interior do estado. Você foi reeleito agora com quantos votos? Com quase 50 mil, 49 mil votos. 49. Na eleição anterior? 38. E a primeira, o senhor lembra ainda? 40 mil. 40 mil. Ou seja, a gente tem um prognóstico, primeiro, ser reconduzido ao cargo já é uma avaliação extremamente positiva do trabalho que é desenvolvido. E quando você é reeleito com um número maior ainda de votação, isso só dá energia para continuar trabalhando, e não né, é deputado? fácil não, tá, Donato? Eu imagino. Na terceira eleição, você está sendo julgado pela terceira vez, né? Mas, graças a Deus, nós conseguimos êxito através do nosso trabalho, da nossa conduta, da nossa seriedade. E certo é que o povo de Rondônia, assim, soube escolher, nesse contexto da bancada federal, nós somos em 8 colegas e eu parabenizo cada um e faço meus elogios. Acho que nós vamos conseguir fazer uma legislatura muito, muito importante para o estado de Rondônia e muito alinhada com os interesses do estado. Como é que é o clima em Brasília agora? O senhor já tem uma vasta experiência, mas assim, o momento político nos últimos tempos está bem diferente. Talvez, eu não sei se a população tem participado mais efetivamente do processo ou o que está acontecendo nos últimos tempos. Como é que o senhor está visualizando essa nova fase que o senhor deve enfrentar lá em Brasília? Donato, o que acontece hoje é que a população despertou para a política, né? Isso a gente deve muito ao próprio Bolsonaro, porque até então ninguém sabia o que era STF, Alexandre de Moraes. Quem conhecia Alexandre de Moraes, né? Ninguém sabia que era isso. Mas quando o ex-deputado Eduardo Cunha promoveu aquele impeachment, a população acordou para a política, né? E assim evoluiu. Hoje nós sabemos o que é direita, o que é esquerda. Antigamente ninguém sabia disso, não sabia o que era STF, hoje já fala do STF. Então nós estamos vivendo um momento diferente. Além disso, veio acompanhado com a era digital. Eu, no meu primeiro mandato, por exemplo, há 8 anos atrás, a competência digital para o mandato era bem menor do que é hoje, né? Então, assim, eu entendo que nós estamos vivendo um novo momento, um momento diferente, mas é um momento, assim, que a gente deve adentrar a ele e participar. Não tem como eu ficar ausente das pautas do STF. As responsabilidades do parlamentar, seja ele também o executivo, qualquer área, cargo ocupado que você foi eleito para conduzir as suas atividades, aumentou muito, né, deputado? Porque agora as críticas elas são mais aprofundadas, não são tão superficiais quanto era antes, né? A era digital trouxe essa facilidade para o eleitor e também para o parlamentar se comunicar com o eleitor. Por exemplo, nós estamos discutindo lá a autonomia do Banco Central. Todo mundo fala de autonomia do Banco Central. Há um decreto sobre as armas. Todo mundo fala de decreto sobre a arma. Há a CPI para investigar o dia 8/1. Todo mundo está sintonizado com isso. Eu, particularmente, tenho eleitores de esquerda e de direita, né? Apesar de ser um deputado de linha de pensamento de direita. Mas essa comunicação ficou importante para mim também. Aumenta as críticas, aumenta o elogio, mas nós temos que trabalhar nessa comunicação com o eleitor. Eu estou satisfeito. Para mim está bom, eu quero que continue e quero que melhore mais ainda essa comunicação. Mesmo que seja em forma de crítica, é salutar para mim. Deputado, fique à vontade para não responder. E me veio à mente aqui agora e eu não poderia perder a oportunidade. Por que ainda existe a votação sem dar nome aos votantes? Por que ainda existe voto secreto? Olha, em uma casa que é de representatividade popular? A única votação secreta na Câmara dos Deputados que existe hoje é a votação para presidente da mesa. Os membros da mesa, a votação é secreta. Por que é secreta? Porque a votação é só entre os parlamentares. É só o deputado que vota num outro colega dele. Então, para não ter essa indisposição interna corpus, optou-se pelo voto secreto, assim como o seu voto para presidente, deputado, senador, também é secreto. Mas é a única votação na Câmara que é secreta. A diferença é que o voto do parlamentar na condição de parlamentar é o meu voto. Então, eu poderia
acho que é meu direito saber. É uma discussão que teria que ser bem aprofundada, mas tem outras votações, eu acho que talvez no Senado então, e que incomoda a população. Poxa, por que eu não posso saber em quem votou em Mas tal elas não são secretas, ação? nem no Senado e nem na Câmara. A única votação secreta é para a eleição das mesas. Perfeito. E é uma maneira de preservar também a discussão do parlamento. Perfeito. Deputado, tem muita pauta que eu gostaria de estar conversando com o senhor, mas antes eu queria falar sobre as entregas dos equipamentos. É quase que chover no molhado falar em destinar recursos, entrega de equipamentos, porque pela trajetória do senhor, se a gente for colocar na ponta da caneta, sei lá, quantos milhões o senhor já destinou e foi investido aqui no Estado? Na verdade, acho que você depois vai ter as imagens, porque eu dei entrevista hoje para o SBT, mas nós entregamos hoje vários equipamentos, foram 59 máquinas que serão destinadas, os prefeitos já levaram embora, todos os municípios de Rondônia foram atendidos. Contemplou basicamente todos os municípios? Não, todos. Todos os municípios. Isso é um fato interessante também, todos né? Porque, os municípios. Embora o senhor tenha o seu reduto basicamente na região de Jaru, mas o senhor é deputado federal que representa os 52 municípios. Né? Donato, é bom frisar que é uma ação nossa da bancada federal com o governo do estado de Rondônia. A gente coloca o dinheiro, o governo faz o processo estatório, compra e faz a entrega. Então, é uma parceria nossa que deu certo, funcionou, e Rondônia é evidentemente um estado agrícola. Se o parlamento não ajudar os prefeitos a recuperar os estados vicinais, a nossa economia vai aí, ó. São essas aí? São essas aí. Coloca no ar, então. Compartilha com a nossa audiência aí, ó. Uma imagem até muito bonita aí, ó. Nós entregamos isso hoje aqui em Porto Velho. A gente está falando em recurso aí, em média de quê, deputado? Todos esses equipamentos somam cerca de 70 milhões de reais. 70 milhões de reais. E que vai, né, ser um divisor de águas para a infraestrutura do Estado, para investimentos em quais setores, principalmente esse maquinário? De estradas. Todos eles são destinados para a recuperação de estrada e é da bancada federal. Eu sou líder da bancada, uma boa parte desse equipamento é meu, mas a bancada federal todinha destinou esse recurso para aquisição. Esse recurso aí. E isso é da bancada anterior? Esse é da bancada anterior. A gente está entregando agora pela morosidade do processo, né? Mas o importante é que todos os municípios de Rondônia estão contemplados com essa ação do governo do estado com a bancada federal. Maravilha. Parabéns ao senhor e aos nossos demais deputados que estavam na época na bancada, e a gente espera também. O senhor sente uma harmonia bacana? O senhor acabou de tecer um elogio a essa nova bancada. Podemos ter frutos bem positivos? Sim, eu já estou no terceiro mandato, sou líder da bancada por 5 anos, e assim, estou os recebendo de braços abertos e quero construir um alinhamento político para que esse alinhamento possa dar resultados, né? Eu não sou deputado de ficar criticando, brigando, xingando. E assim, quando tem na bancada, eu acalmo as coisas, converso com um, diálogo com o outro, para que esse trabalho nosso possa gerar resultado para o povo de Rondônia. Essa nova bancada que chegou, eu tenho certeza que vamos conseguir construir esse consenso de alinhamento. Deputado, eu queria deixar um convite no ar para o senhor retornar aqui com mais tempo. Se for possível, vamos retornar. Se o senhor voltar a Porto Velho, será uma honra ter uma entrevista um pouco mais aprofundada, tem muito assunto para a gente debater. Queria fazer um ping-pong aqui, se for possível, na medida do possível. CPI para investigar o dia 8. Eu já assinei. Acontece ou não? Está assinado. Não acontece. Não acontece. Mas já assinei. A parte do senhor foi feita? Minha parte foi feita. Articulações faltam dentro do Congresso para isso? Olha, a CPI... Aqui já se manifestaram o contrário. O Jaime derrubou o relógio. Já que está do contra? Não, é porque a CPI na Câmara dos Deputados só pode ocorrer 5, né? Então tem que esperar terminar uma para ver se começa a outra. Eu não estou falando pela Câmara, estou falando por mim. É o que eu acho, tá? Não tem... O momento indica que não deve acontecer. O momento indica que não deve acontecer. Banco Central mexe na autonomia? Banco Central não mexe na autonomia, até deu uma entrevista para a CNN. Eu sou a favor da autonomia do Banco Central, que é diferente de independência, porque o banco já é independente, mas a autonomia do Banco Central, como dizia nosso ex-ministro, acho que era o Dilson Funaro, é imexível, né? Não pode tocar. Imexível. É imexível, porque as grandes economias do mundo têm o Banco Central como independência para regular a nossa taxa de inflação, a nossa Selic. Quem desconta títulos do governo é o Banco Central. Então a gente tem que preservar. O Banco Central não pode estar a serviço de nenhum governo, nem agora nem no futuro. A gente consegue blindar o BNDES? Olha, o BNDES ele tem uma política de Estado já definida. Está deixando a população muito indignada com o que a gente tem ouvido. Deixa eu salvar uma parte aqui. O parlamento, o deputado, não tem autonomia sobre o BNDES. Se quiser emprestar dinheiro para o Honorato, para o Lúcio, para o Zé, para o Pedro, para o João, ele tem essa autonomia. Há uma proposta de emenda constitucional
para alguma coisa relacionada a essa questão de regulamentação, Tá. algo do gênero, Mas ela não para anda, passar pelo Congresso ela antes. não anda e não passa, porque se assim o fizer, vamos fazer com o Banco do Brasil, com a Caixa Econômica, com o BASA, com o BNDES. Esses bancos são autônomos. O BASA olha seu cadastro, empresta, não empresta. Essa autonomia do banco a gente não pode tocar. Eu sou contra. Agora, sou contra o BNDES emprestar dinheiro para qualquer país que não seja o Brasil. Essa é a minha posição. Corta-se recursos para o agro e abre a torneira para países. Enfim. Olha, Nata, critica. Hoje nós estamos complicado pegando essas tão questões. pesado que eu acho que o BNDES não vai emprestar. Guarde essa entrevista para você usar ela daqui a um ano. Eu tenho a concepção que a força política nossa está tão firme contra esse empréstimo internacional com o dinheiro brasileiro que eu acho que não vai A acontecer. gente tem muito para fazer na Força infraestrutura política. no Brasil, não é possível. Deputado, muito obrigado pela vinda. Eu já estou Obrigado, contando amigo. com o senhor novamente aqui no programa para a gente aprofundar mais aí nessas perspectivas. Tudo Tá bem? bom, eu que agradeço e falar aqui que nós estamos nascendo uma esperança na duplicação da BR-364. Nós conseguimos um belíssimo entendimento com o relator geral do orçamento, que é o Marcelo Castro, do Piauí, e nós destinamos hoje, Rondônia hoje, tem 400 milhões para investir na BR. No último ano era 110 milhões. Deputado, entra na briga também. Vamos resolver o problema de Itapuã. Já está Tá resolvido, tem ordem de serviço, tem contrato, Vai tem acontecer. empresa. Eu e você vamos orar para a empresa executar a obra. Dinheiro tem, contrato tem. Vamos Só ficar vamos atento e pedir a acompanhar. Deus para a empresa fazer a obra. Perfeito. Deputado, muito obrigado pela vinda.